Olá, meu nome é Paulo e hoje a gente vai resolver uma questão de elétrica da PUC-PR. Se a resolução te ajudar de alguma maneira, deixe seu like e se inscreva no canal. Tendo alguma dúvida ou correção, pode deixar aí nos comentários e vamos lá. Eu vou fazer uma revisão rápida aqui sobre capacitores, para que sirva de referência para futuras questões sobre o mesmo assunto, e aí eu não preciso fazer isso em todo o vídeo, né? Bom, o capacitor ele é um aparelho, ele é um componente que serve para armazenar carga, né? Ele é representado por essas barras paralelas e entre essas barras paralelas tem um material isolante. O material isolante tem um nome importante, chama dielétrico. Se puderem guardar esse nome, é bom. Dielétrico, tá certo? Dielétrico, tá certo. Tá. E a expressão que vai nos ajudar nos exercícios é essa aqui, né? Que a carga que o capacitor armazena, ela vai ser a capacitância dele em farad vezes a tensão, né? Esse V aqui a gente costuma usar U, né? Em fórmulas como URI, né? Lá da lei de Ohm. Mas, enfim, aqui a gente vai usar o V. Então, a gente tem uma placa positiva aqui, nosso gerador, que vai induzir uma placa negativa aqui no capacitor. Essa placa negativa induz outra positiva ali na outra placa. E assim o sistema está formado. Outra coisa importante. Os elétrons que vão sair dessa placa negativa aqui, em direção àquela placa positiva, eles vão mudar o potencial, vão mudar a diferença de potencial. Conforme esses elétrons vão migrando daqui para lá, a gente vai tendo essa alteração de potencial até o momento em que, aqui no ponto A e no ponto B, a gente não tem uma diferença de potencial. O potencial é o mesmo. Quando isso ocorre, você não tem mais uma corrente passando. Então, quando ele fala que o capacitor está totalmente carregado, você tem que entender que não tem corrente passando. É uma coisa importante. Agora vamos para... antes disso, né, tem um gráfico aqui. O gráfico da carga em função da tensão, né, da diferença de potencial, se você calcular a área desse gráfico, você descobre exatamente quanto vale a energia armazenada, né? Então, Q vezes V sobre 2 é igual a energia. Em capacitores em série, a gente tem uma coisa importante aqui, que a carga que eles têm, né, é igual. Ou seja, se o capacitor C1 está com carga Q, o capacitor C2 também estará com carga Q. Além disso, se você fizer o capacitor equivalente aqui, né, C equivalente, ele também vai ter carga Q. Outra coisa é a expressão para calcular a capacitância equivalente, né? Vai ser 1 sobre capacitância equivalente, vai ser igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Tá, quanto ao capacitor em paralelo, não tem aquela equivalência, né? De carga, não ocorre. Então, o que você tem de lembrar que é importante sobre ele é a forma de encontrar o capacitor equivalente, que vai ser exatamente a soma, né? Percebam que é o contrário dos resistores. Então, é basicamente isso. Com essa teoria aqui, eu acho que já dá para resolver a maioria dos exercícios, né? A nível de ensino médio. Então, vamos lá. Considere o circuito elétrico mostrado na figura a seguir, composto por uma bateria ideal, 2 resistores e 2 capacitores, conectados por fios condutores de resistências elétricas desprezíveis. Estando os dois capacitores completamente carregados, a energia potencial elétrica armazenada em C1 é de... Então ele falou que está completamente carregado. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa corrente ela vai vir aqui, né? Corrente I, e na hora que ela chegar aqui nesse ponto A, ela não sobe aqui. Ela não sobe, porque como eu havia dito, quando o capacitor está completamente carregado, não passa corrente por ele, né? Então a gente inicialmente vai esquecer essa parte aqui do circuito. Então, a gente teria, resistores em série, né? E a gente soma. Lembrando que pela lei de Ohm, U é igual a R vezes I, sendo a resistência total de 6 e a tensão de 12, a nossa corrente vai valer exatamente 2 A. A corrente sendo 2 A, a gente tem a possibilidade de descobrir qual é a tensão entre cada um dos resistores, né? Por que isso é importante? Porque a tensão entre o ponto
A e B, né, é igual à tensão entre os capacitores. Se a gente descobrir a tensão sobre o resistor 2, a gente descobre qual é a soma das resistências, das tensões, né? A soma das tensões às quais o capacitor 1 está submetido e o capacitor 2 também está submetido. Legal? Então, vai passar 2 A no capacitor 1, no resistor 1 e também no resistor 2. Usando novamente a lei de Ohm, a gente pode dizer que o 2, né? Vamos chamar de U2, o R2, é igual a resistência dele, que vale 4, vezes a corrente, que vale 2. Então, a tensão entre os pontos A e B vale exatamente 8 volts. Legal? Bom, agora a gente vai trabalhar o capacitor equivalente, né? O capacitor equivalente ele vai ser justamente... tá em série, tá? Então, é como se a gente estivesse tratando de resistores em paralelo. Então, vai ficar 1 sobre o C equivalente, sendo igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Então, 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre 9 microfarad, para você colocar a unidade, né? Mais 1 sobre 3 microfarad. Você vai fazer os cálculos aí e vai encontrar que o C equivalente ele vai ser 2,25 farad. Aliás, microfarad. Tá? Sabendo o valor do capacitor equivalente, a gente consegue descobrir a carga, né? Como é que a gente pode fazer isso? Usando o Q igual a C vezes V, né? Q igual a C vezes V. Então, nosso Q ele vai ser o C, né, vai ser o 2,25. E o nosso V é a DDP, né, a tensão entre A e B, que vale 8. E aí a carga vai ser, né, quando você fizer esse produto, vai ser 18 microcoulomb, tá? 18 microcoulomb, ele é a carga tanto do C1 quanto do C2 também, né? Só lembrar da mini revisão lá. Sabendo a carga agora, a gente consegue descobrir a tensão entre os pontos C e D, né? A tensão a qual o capacitor C1 está submetido. Então, 18 microcoulomb, novamente, usando o QCV aqui, né? Vai ser igual ao C dele, que vale 9 microfarad, vezes a tensão, né? Tensão, eu vou chamar de velinha. Nosso velinha, portanto, vai ser 2 volts, né? 2 volts. E aí, a gente já tem tudo que a gente precisa, porque para descobrir a energia, a gente precisa da carga do capacitor, da tensão a qual ele está submetido e dividir isso por 2, né? Lembra lá do gráfico. Então, fica 2 vezes o Q dele, que vale 18 microcoulomb, sobre 2. Isso vai dar para a gente exatamente 18 microjoule, né? Energia em joule, tá? Eu acho que não tinha alternativas, né? Porque esse vestibular foi online. Enfim, eu não me recordo qual a alternativa da 18, mas o gabarito é 18, tá?